Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Maravilhoso Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos, Senhor amado. Acabamos, Senhor amado, de render glórias a Ti. Ó Deus, que o nosso louvor, ó Deus, tenha chegado ao Teu trono, Senhor amado, para que o Senhor possa realmente receber a nossa adoração, receber o nosso louvor. Deus, nós viemos no Teu santuário esta noite, Senhor amado, para Te glorificar, para Te exaltar, ó Pai. Deus, venha ouvir a oração que se faz aqui. Deus, nesse instante, ó Pai, a Tua palavra será ministrada. Aqui sobe um vaso, aqui sobe um soldado Teu, aqui sobe um instrumento Teu. Deus, usa, ó Pai, com sabedoria, usa com graça, usa no Teu amor, usa na Tua diligência, Senhor amado, para abençoar as vidas, para, Senhor amado, tocar em vidas, ó Deus, para salvar vidas, para fazer a Tua obra maravilhosa aqui esta noite. Assim, Senhor amado, nós já Te louvamos, assim nós Te glorificamos e assim nós exaltamos o Teu soberano nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que vamos dizer ao pastor Douglas? Eu sou grato a Deus por poder estar aqui com esse povo abençoado, a nossa casa. Eu digo que toda casa é boa, mas quando nós estamos na nossa casa, nos sentimos melhor ainda, não é verdade? Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos dessa igreja. Estou aqui desde terça-feira. Sempre que estou aqui sou muito bem recebido. Não vou citar nomes porque vou cometer algumas falhas que eu não sei o nome de todas as pessoas. Mas agradecer no nome do pastor Salmo e da pastora Cássia, eu creio que já estou agradecendo toda a igreja, de uma forma sempre muito simples, muito amável, tem me dado todo o suporte, toda a atenção, e nós, sempre que estamos aqui, sentimos realmente o quanto o pastor Salmo é um homem de coração amável, bondoso e que tem Deus dentro dele. Eu sou muito feliz, pastor Salmo, em fazer parte desse exército da Catedral da Família. Ali em Manaus nós não somos mais uma igreja, nós somos a mesma igreja que vocês, porém numa extensão um pouco mais distante, porém falamos a mesma linguagem, e estamos no mesmo propósito que todos aqui estão. Amém, amados? 35, verso 10. Diz Deus a Jacó: a partir de hoje, o teu nome não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Repita comigo: a partir de hoje, o teu nome não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Eu tenho como tema dessa mensagem: a última noite como Jacó. E eu sei que Deus vai bradar algo forte nesse lugar, nessa noite, porque eu vim com uma outra mensagem. No caminho Deus disse: filho, é essa mensagem que tu tem que ministrar. Não era para eu estar aqui hoje à noite, já estava pronto para ir embora, já tinha me despedido de algumas pessoas. Fui surpreendido para estar aqui, e eu sei que Deus vai derramar do poder da unção, da graça dele nesse lugar. Eu sei que nós já somos abençoados, mas eu quero acreditar que o Deus que eu sirvo ainda tem uma porção, ainda tem um manjar especial para nos dar. Eu digo sempre que por mais que tenha profetas que já tenham alcançado uma profundidade, eu digo que ainda assim tem outras profundidades que Deus tem para entregar para aqueles que buscam e estão dispostos a estar diante dele. Se você está disposto a estar diante dele, enquanto essa banda louva a Deus, feche os seus olhos. Em seguida nós vamos orar para que Deus abra o céu sobre nossas vidas. Amém? Vamos adorar a Deus. Estava a cena que me impressionou, um anjo preso a Jacó,
que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. Se tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. Só quem veio adorar a Deus, levante a sua mão e comece a adorar nessa noite. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Só a banda. Deus, em nome de Jesus, abre o céu, Senhor, sobre esse lugar. Deus, eu sei que tem pessoas que vieram sedentas de adorar nessa noite. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui, meu Deus, e já estão sentindo a Tua presença. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que já estão com o coração quebrantado diante de Ti. Essa suprianda, xarabacanta. Espírito Santo de Deus, abre os céus agora sobre este lugar. Envia anjos, meu Deus, para estar pleiteando a nossa causa. Meu Deus, que eu diminua, mas que a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção cresça, derrame da Tua graça em nosso meio. Meu Deus, em nome de Jesus, desce da Tua glória. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Sobre mim. Aceite-se. Falei no princípio, o tema dessa mensagem é a última noite como Jacó. Quando nós ouvimos falar de Jacó, nós logo lembramos do que a etimologia popular fala sobre ele. E Jacó, na etimologia popular, é conhecido como enganador, como usurpador, como aquele que se aproveita para se dar bem. Mas se nós pararmos só na história de Jacó, seria muito pouco para nós compreendermos a grandiosidade de Deus sobre a vida desse rapaz. Jacó era neto de Abraão. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Gênesis, que Abraão estava na sua casa e de repente Deus derrama sobre ele uma palavra e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala isso a Abraão, Deus automaticamente dá uma ordem a Abraão, e Abraão simplesmente sai e não sabe para onde vai. Abraão resolve obedecer a Deus pela fé. E a Bíblia diz no capítulo 11 de Hebreus que pela fé Abraão saiu da sua casa. E a Bíblia também diz em Hebreus 10, 38 que o meu justo viverá pela fé. E aquele que retroceder eu não terei prazer nele. Eu quero te dizer nessa noite que se Deus te deu uma palavra, obedeça e vai. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quem sabe Deus te deu um comando e te deu uma palavra e você ainda não teve coragem, não teve fé, está retrocedendo. Mas hoje eu vim como profeta de Deus dizer para você: se Deus mandou, vai, porque os céus vão se abrir, o caminho vai ser planar e Deus vai te abençoar.
A Bíblia diz que Abraão sai dentro de um comando de Deus, não sabe para onde vai. E a Bíblia diz que Abraão sai, e Deus vai abençoando a vida dele. E Abraão se divide então com seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que então vem uma guerra. E nessa guerra, no capítulo 14, Abraão está ali e Abraão resolve pleitear a favor dos reis de Sodoma, de Gomorra. E viu contra eles 5 outros guerreiros, 5 outros reinos lutando contra ele, e estava o tempo sobre a submissão daquele governo. A Bíblia diz que então eles ganham a peleja, e ao ganhar a peleja, a Bíblia diz que aqueles homens reconheceram então que Abraão estava debaixo da glória de Deus. A Bíblia diz que Abraão, tão ousado que era, fala para aqueles reis e diz assim: eu não quero nada do que é vosso, para que vocês mais tarde não vos gloriem dizendo que você prosperou por causa que tomou de nós aquilo que era nosso. Eu quero dizer, Abraão não aceitou, ele não quis. Sabe por quê? Nós não precisamos do que é dos outros, não precisamos daquilo que não é nosso, nós só precisamos daquilo que Deus tem para nós. Eu quero te dizer nessa noite, comece a reivindicar no mundo espiritual aquilo que pertence a você, aquilo que pertence à tua casa, que pertence à tua família, os valores que foram perdidos, os princípios que foram esquecidos, os hábitos que não tem mais na tua casa, o hábito do culto domiciliar, do culto doméstico, o hábito de assentar-se na mesa e adorar a Deus. Comece a reivindicar para que Deus torne a essência aquilo que Ele te deu. A Bíblia diz que então Abraão não aceita, e Abraão, portanto, é abençoado pelo sacerdote Melquisedeque, que vem de cima, vem sobre Abraão, e Abraão pega tudo que é seu, pega o seu dízimo e dizima na mão do sacerdote Melquisedeque. E ele então é abençoado porque ele entendeu o princípio. E a Bíblia diz que então agora eles estão festejando, estão cheios de bênção, mas Abraão observa que ele está envelhecendo, a sua esposa também, e eles não têm um herdeiro. Então, enquanto os seus homens e os seus amigos estão celebrando no arraial, festejando, a Bíblia diz que Abraão está agora no capítulo 15, dentro da sua tenda e dentro da sua casa, choroso, cabisbaixo, entristecido, quem sabe com o princípio de depressão, tive algumas frustrações por não ter um filho. E a Bíblia diz que então Abraão está ali, quem sabe todo melancólico, dentro da sua casa, e de repente o anjo brada a Abraão e diz: Abraão, eu sou teu Deus, eu sou o teu escudo, eu sou o que te abençoo. A Bíblia diz que Abraão já estava pensando em dar tudo que é seu para o seu servo Eliezer e colocá-lo como seu herdeiro. E a Bíblia diz que então Deus brada sobre a vida de Abraão e diz: Abraão, o teu herdeiro não será o teu servo, mas o teu herdeiro sairá das tuas entranhas. Então a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai para fora da tua tenda. Quando Deus diz: Abraão, sai para fora da tua tenda, eu entendo que Deus está dizendo: Abraão, eu disse que o homem é autoridade no seu lar, e na tua casa quem manda é você, na tua tenda quem manda é você. Porém, Abraão, vem para a minha tenda que é o céu, vem para fora, porque aqui quem manda sou eu. E Abraão então vem. Quando Abraão sai, a Bíblia diz que Deus olha para Abraão através do anjo e diz: Abraão, conta as estrelas do céu, se a pode contar. E a Bíblia diz que então Abraão começa a contar e não consegue. E a Bíblia diz que Deus brada a Abraão e diz assim: Abraão, assim como são as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Eu vi como profeta de Deus dizer que os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Se você é fiel a Deus, levante a sua mão agora. Eu digo que tudo que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir. Que tudo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Assim como são as estrelas do céu, assim será as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Abraão sai, conta. E a Bíblia diz que então Abraão ficou muito feliz e resolveu ser grato a Deus. Prepara um holocausto e começa a sacrificar a Deus melhores novilhos que ele tinha, e sacrifica a Deus e adora a Deus. E Abraão ficou atento,
E a Bíblia diz que Abraão colocou o holocausto ali, estando ainda o holocausto, a Deus vieram as aves de rapina e queriam comer o holocausto, mas Abraão enxotou. Sabe o que eu entendo com isso? Que às vezes nós recebemos as bênçãos de Deus, que às vezes nós fazemos holocausto a Deus, mas nós não perseveramos e não vigiamos, e vem as aves de rapina e come o nosso holocausto, que deveria ser oferecido a Deus. Deus está dizendo nessa noite: adore a Deus, faça o holocausto a Deus, mas persevere e seja vigilante, para que Satanás não roube o que Deus tem para você. A Bíblia diz que então acontece isso na vida de Abraão, e Deus então resolve agora abençoar Abraão, e nasce então Isaac, Isaac vai crescendo, e Abraão está agora muito feliz, e Isaac está aproximadamente com 40 anos, ainda não tem uma esposa. Eu tenho 33, a minha mãe ora mais do que tudo, coitada. Imagine um homem com 40 anos, e a Bíblia diz que então Abraão se preocupou, e chamou o seu servo Eliezer, fez um pacto com ele, e fez um pacto e o mandou que fosse atrás de uma esposa. Eliezer disse: mas se ela não quiser vir comigo, por um acaso levo o meu senhor até ela. Não, nem pense nisso, Deus vai abençoar, vai vir até aqui. A Bíblia diz que Eliezer foi então, e Eliezer saindo foi em busca, e Eliezer fez algumas provas com Deus, e ao chegar aquela moça chamada Rebeca, a Bíblia diz que então ela estava com um cântaro de água, e o serviu tanto a Eliezer quanto aos seus camelos. E ao servi-lo, então Eliezer lança-lhe o convite, ela aceita, e vem então com Eliezer, casa. A Bíblia diz que após o casamento, tempos depois, ela engravida. E quando ela engravida, aqui nós chegamos na mensagem, a Bíblia diz no capítulo 25, a partir do versículo 20, que então ela engravida, e ela tem alguns atritos na sua barriga, e logo depois ela percebe que ela estava grávida, mas ela não estava grávida apenas de uma criança, estava grávida de gêmeos. Mas a Bíblia diz que primeiro sai um ruivo, e esse chamou-se Esaú, mas a Bíblia diz que logo em seguida sai o outro, puxando pelo seu calcanhar, e esse se chamou Jacó. Jacó não era bobo, desde o princípio ele estava ali no calcanhar do irmão dele. Saiu primeiro, mas eu estou aqui grudado contigo. Então, eles vão crescendo, e a Bíblia diz que Esaú era o menino criado mais próximo do pai, era de caça, era do campo, era da peleja, era do trabalho, era um homem preparado para ser forte na vida, mas o Jacózinho era o protegido da mamãe. Não faz que ele é pequeno. E a Bíblia diz que enquanto Esaú estava ali na peleja, o Jacó sempre estava sobre debaixo da saia da sua mãe. E a Bíblia diz que numa dessas vezes, então, Esaú vai para o campo e volta muito cansado, no capítulo 25, a partir do versículo 28, e a Bíblia diz que ao voltar muito cansado, ele percebe que Jacó está ali com um prato de guisado de lentilha. Então Esaú fala para Jacó: Jacó, me dá esse prato de guisado, que eu estou muito cansado, eu estou quase morrendo de fome. E Jacó olha para ele e diz assim: tu quer o guisado? Tu tem uma coisa que me interessa. Tu quer o guisado, Esaú? Eu te dou o guisado, porém tu me dá a tua primogenitura. Esaú olhou para Jacó: não faz isso, Jacó, para quê? Eu te dou o guisado, porém tu me dá a primogenitura. Com certeza Esaú pensou e disse assim: estou quase morrendo, se eu comer o guisado vou aguentar mais uns dias, mas se eu não comer o guisado ele vai ficar primogênito do mesmo jeito, porque eu vou morrer de fome. Trocou a primogenitura por um prato de guisado. E a Bíblia diz que a partir daí a vida de Esaú começou a arruinar. Todo primeiro filho de qualquer filho do povo judeu, ele era o herdeiro direto do seu pai. Ele era o primogênito e dado por Deus como abençoado para suceder o seu pai. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de guisado de lentilha. E presta bem que eu vou ser profeta de Deus nesse lugar.
Tem muita gente trocando a bênção de Deus por um prato de guisado de lentilha. Tem muita gente trocando a unção de Deus por uma noite no motel. Tem muita gente trocando a unção de Deus por uma bebida, por um forró sertanejo. Tem muita gente trocando as bênçãos de Deus por aquilo que Satanás está oferecendo. Eu cresci dentro da igreja e confesso que aqui tem muitos melhores pregadores do que eu. Eu cresci assim vendo dentro da igreja pessoas que pregavam bem, pessoas que quando abriu a boca o céu descia, pessoas que quando adoravam o céu se abriu, a glória descia, mas trocaram a bênção de Deus por aquilo que Satanás oferecia. Eu vim aqui para te dizer, custe o que custar, persevere em adorar e buscar a Deus, não troque a bênção de Deus pelo que Satanás está te oferecendo. Deus tem mais para te dar. Deus tem mais para te abençoar. Coríntios 15:58 diz: sede firme e constante, sempre abundante, porque no Senhor toda a tua obra terá uma recompensa. Deus está vendo o teu tempo de renúncia. Deus está vendo o teu tempo de buscá-lo. Deus está vendo quantas vezes Satanás tem vindo oferecer os manjares diante de você e você tem dito não. Deus vai te recompensar. E as pessoas que estão de fora vão ver o quanto vale a pena renunciar. Esaú começou a vir a ruim na vida dele. A partir daí, e eu costumo dizer que quando a gente começa a perder a bênção de Deus, tudo na nossa vida começa a dar errado. A primeira coisa que acontece é a gente perder a visão de Deus. E quando o crente perde a visão de Deus, fica igual a Esaú no capítulo 27. A Bíblia diz que agora Jacó resolve abençoar a vida de Esaú, por ser o filho mais velho, e diz: olha meu filho, eu estou velho. Isaac resolve abençoar Esaú, diz: olha meu filho, eu estou velho, estou cansado, já não enxergo muito bem, creio que vou morrer daqui mais um tempo, mas antes de eu morrer eu quero te abençoar. E a Bíblia diz que então Rebeca ouviu aquilo. Esaú foi para o campo pegar o prato de guisado, matar para trazer para o seu pai, para ser abençoado. E ela olha para Jacó e diz: Jacó, vem aqui meu filho. O teu pai diz que vai abençoar Esaú, mas tu pode tomar essa bênção para ti. Ele diz: como minha mãe? Presta atenção, vou fazer um prato de guisado de lentilha, um guisado bem gostoso, tu vai levar para o teu pai. Quando chega lá, tu se passa pelo seu irmão, ele te abençoa. Mas mãe, Esaú tem pelos, eu não tenho. Esaú tem cheiro de caça, eu não tenho. Meu filho, já pensei em tudo. Eu costumo dizer que para as coisas boas nós não vamos encontrar muita gente não, mas para fazer o mal, há muitas vezes até dentro da nossa casa, tem pessoa que vai nos incentivar. E a Bíblia diz que então Jacó topa. Jacó chega ali com seu pai com um prato de guisado, e o seu pai olha para ele e diz: mas já, Esaú? Já, meu pai, vem aqui perto de mim, foi muito rápido. Quem é você? Sou eu, Esaú, papai. Esaú, deixa eu tocar em você. Toca e diz: o cheiro e o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas ele resolve abençoar. E quando ele abençoa, assim que abençoa, a Bíblia diz que chega então agora Esaú com um guisado: papai, isso aqui. Aqui? Eu já abençoei, não era você? Não, foi Jacó que me roubou a primogenitura, me roubou agora a bênção, e agora o que é que eu faço? É isso que eu digo, quando nós perdemos a visão de Deus, nós perdemos a graça, perdemos inclusive o tempo de Deus para a nossa vida, e tem muita gente que perde tudo, inclusive a noção do horário de chegar. Esaú perdeu o tempo da coisa, chegou atrasado no lugar da bênção.
Eu costumo dizer que tem gente que perdeu tanta visão, que a igreja começa às 6 horas, chega às 7 horas. A palavra da pastora Cássia do jejum começa no horário, chega tempo depois. A palavra disso chega depois. Perdeu a visão de Deus. Se você perdeu a visão de Deus, está chegando atrasado, está na hora de pedir para Deus renovar uma unção nova, e uma unção nova e uma graça nova na tua vida. Agora, Jacó tem tudo, mas ele vai morrer. O seu irmão é de peleja, é de caça. Ele não é. Então, agora sua mãe, no capítulo 28, diz assim: meu filho, tu precisa fugir. Para onde que eu vou? Vai para a terra do meu irmão, chamado Labão, lá em Harã. Com certeza, tu vai encontrar abrigo, e fica lá por um tempo, até o coração do seu irmão se acalmar. E a Bíblia diz que então ele foi, e no meio do caminho, depois que estava indo no caminho, no capítulo 28, no versículo 12, Jacó resolve dormir no caminho, porque o sol já estava se pondo, e a Bíblia diz que ele pega uma pedra e coloca sobre a sua cabeça e dorme. E quando ele pega aquela pedra que dorme, a Bíblia diz que então Deus bradou na vida de Jacó, e Deus brada de uma forma surpreendente e forte, para que ele entendesse que Deus estava ali, e Deus começa a falar com ele. Então o Senhor Jacó, com uma escada que levava até os céus, e os anjos desciam e subiu. Então ouvi uma voz que clamava: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, e disse: essa terra que tu estás pisando, eu te darei por herança. E Deus começa a abençoar ele, e diz: tudo que tu pisares, eu te darei como herança. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, mas aquele que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. E Deus começa a falar de uma forma forte. Então Jacó começa a entender que verdadeiramente Deus estava ali. Ele não sabia, e ele se levanta, e eu pego aquela pedra, jogo o óleo e unge aquele lugar chamado Betel, que significa casa de Deus. E a Bíblia diz que então Jacó se ajoelha, e Jacó percebe uma coisa, que agora ele não tem mais o papai, não tem mais a mamãe para proteger, que agora ele está sozinho no caminho, e agora tudo na vida dele depende exclusivamente de Deus. Então ele se ajoelha e diz: olha Deus, e faz um voto, e diz: Deus, se tu fores comigo nesse caminho, me dê pão para comer, veste para vestir, me guardar a ida e a volta, a partir de hoje tu serás para mim o meu Senhor, e eu serei para ti como filho, e tudo quanto me deres eu te darei o dízimo. Jacó agora começa a ser crente. Sabe o que Jacó está dizendo? Eu sou neto de crente, eu sou filho de crente, mas só hoje eu estou dizendo que o Deus de Israel vai ser o meu Deus. Tem muita gente que vem para a igreja, é filho de crente, neto de crente, mas está na hora de tomar um posicionamento sério diante de Deus, e reconhecer que o Deus de Israel, a partir de hoje, deve ser o seu Deus. Ele faz esse voto, e o que me chama a atenção no voto dele, é que ele faz uma aliança com Deus. E uma das alianças que ele diz: tudo quanto tu me deres, eu darei o dízimo. Ele está dizendo para Deus que vai ser fiel a Deus em tudo. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes 5:4, que aquele que vote, vele para cumprir. Porque aquele que vota e não cumpre é considerado como tolo. Porém, aquele que vota e cumpre, as bênçãos do Senhor estará sobre a vida dele. Sabe o que eu acho surpreendente? É que a partir de agora, a história de Jacó começa a mudar. A partir de agora, Jacó começa a prosperar. Jacó agora sai como fugitivo, forasteiro, sem ninguém, sozinho no caminho, chega em Padarã. No capítulo 29, então Jacó chega ali, e tem três homens pastores com seus respectivos rebanhos. Jacó, ao chegar ali, olha para aqueles homens e diz: o que vocês fazem aqui perto do poço? Ele diz: olha, nós estamos esperando chegar mais pastores, para que nós possamos remover a pedra. E a Bíblia diz que então Jacó olha para ele e diz: vocês estão esperando mais pastores para poder remover a pedra? É isso? É. Então Jacó disse: vocês conhecem Labão? Conhecemos. Ele é meu tio, preciso encontrá-lo. Aonde que ele mora? E a Bíblia diz que enquanto Jacó está conversando com aqueles homens, vem Raquel, filha de Labão, prima de Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó viu a Raquel,
com o seu rebanho, que era uma pastora. A Bíblia diz que os homens 3 não conseguiu remover a pedra, estavam esperando mais gente, mas Jacó sozinho, quando viu Raquel com o seu rebanho, pegou a pedra, tirou sozinho e deu água para o rebanho dela. Jacó não era bobo, não. Tem momentos na nossa vida que são ímpares, e nós precisamos fazer o que nós nunca fizemos. Tem momentos na nossa vida que ou nós agimos na hora, ou elas passam diante de nós. Jacó teve uma oportunidade e viu que ali estava diante da mulher da vida dele, fez o que aqueles 3 homens não conseguiram fazer. Alimentou, e Jacó não foi bobo. O texto diz que então Jacó logo a beijou. E foi para a casa do pai dela. Chegando lá e disse: você realmente é meu sobrinho? Qual será o teu salário para trabalhar comigo? Jacó não era bobo nem nada. Por 7 anos, me dá Raquel. A Bíblia diz que Jacó trabalhou. E trabalhou. E ao findar dos 7 anos, a Bíblia diz que Jacó se animou. Agora eu vou casar. E Jacó foi para a lua de mel. E Jacó trabalhou a noite todinha abençoado. No outro dia de manhã, Jacó percebeu que foi enganado. Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que Labão tinha 2 filhas. Uma era Lia. E a Bíblia diz que os olhos dela eram um pouco tortos, ou seja, eram estrábicas. Ela era um pouco feinha, não era muito bonita. Mas a Bíblia diz que a Raquel era linda. Jacó se levanta dali, um tanto chateado, chega para Labão e diz assim: você me enganou. Ele diz: calma, Jacó, nem aqui nem assim não. A mais nova não pode casar do que primeiro que a mais velha. Não, mas eu trabalhei por causa da mais nova. Como é que eu vou casar com a mais velha? A mais velha não valia 7 anos, não. Ele disse: Jacó, honra a mais nova, a mais velha por 7 dias, depois vem buscar a mais nova. Porém, tem mais 7 anos na tua vida. A Bíblia diz que então Jacó foi e honrou. A Bíblia mostra uma coisa excelente para nós, que Jacó agora começa a se deparar com a realidade da vida. Jacó sempre enganou, agora está sendo enganado. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8, 9, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colhe. O que planta da carne, colherá da carne. Mas o que planta do Espírito, colherá do Espírito. Jacó está provando do seu próprio veneno agora, meu irmão. Mas o bichinho se anima e trabalha. E a Bíblia diz que agora Jacó é fiel a Deus, desde o dia do voto. Não tinha uma mulher, agora tem 2. Para sustentar uma dá trabalho. 2. Jacó trabalha, mais trabalha, mais trabalha. E começa a prosperar. E agora Jacó paga os outros anos da vida de Raquel. E o tio dele diz assim: agora o que é que nós vamos fazer? Não tem mais filha, tu vai trabalhar pelo quê? Vamos fazer um salário. Qual o salário? Vamos dividir o boi. Como que nós vamos dividir esse boi? Vamos fazer o seguinte, Jacó. Tudo que for liso e pintado é meu, Jacó. O que for salpiscado e malhado é teu. Você já viu um boi Nelore pintado? O tio de Jacó estava querendo enganar Jacó. A Bíblia diz que Jacó mesmo assim topou. Tudo que é liso e pintado é teu. Ou seja, se não for liso, mas tiver uma manchinha é meu. O que vai sobrar para mim? Jacó pensou: quase nada. Mas a Bíblia diz que agora Jacó tem a bênção de Deus, porque fez um voto e está sendo fiel a Deus. A Bíblia diz que passa o primeiro ano, não nasce nada liso nem pintado, só nasce salpiscado e malhado. E a Bíblia diz que Jacó vai prosperando, prosperando, prosperando. E Labão diz: calma, Jacó, tem alguma coisa errada. Não está nascendo mais liso nem pintado, só salpiscado e malhado. Vamos fazer um negócio, Jacó. Tu agora fica com liso e pintado, eu vou ficar com salpiscado e malhado. A Bíblia diz que agora não nascia mais salpiscado e malhado, só nascia liso e pintado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se você é fiel a Deus, não importa onde você está,
Quem sabe você está num cargo que você almeja uma coisa melhor. Alguém está pisando em você, não está deixando você crescer. Vai chegar a hora de Deus. Deus, se precisar, Deus remove. Se precisar, Deus tira. Se tentarem te enganar, Deus reverte a situação. Mas você não será envergonhado. Assim como Deus prosperou Jacó, Deus vai te prosperar para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Jacó agora está rico. Muito boi, muito gado, muito tudo. Mas Jacó começa a perceber uma coisa: que tudo aquilo que ele tinha não estava sendo suficiente para a vida dele. Como todo homem que começa a prosperar, começa a ter inimigos. A Bíblia diz que enquanto Neemias era um simples copeiro da casa do rei Artaxerxes, ninguém perseguia ele, mas quando ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que os próprios profetas da época começaram a persegui-lo. E a Bíblia diz que agora Jacó começa a ter muitos inimigos. E desses muitos inimigos que ele começa a ter, o principal é os cunhados e o sogro. Tu me tomou tudo, Jacó. Tu chegou aqui, eu era rico, tu era pobre. Agora tu é rico. Tu é rico e eu sou pobre, Jacó. Alguma coisa está errada. Vamos matar Jacó. A Bíblia diz que começaram a perseguir Jacó de uma forma extraordinária, perseverante. Por todos os lados cercavam Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus fala com Jacó, no capítulo 31, versículo 3. Então diz: Jacó, está na hora de tu voltar para a tua parentela. Fique em pé, por favor. Sabe o que Deus está falando para Jacó? Está na hora de tu voltar para a tua casa, Jacó. Jacó está rico, tem tudo. Está sendo perseguido, quer voltar para sua casa, mas Jacó agora percebe uma coisa: ele tem um irmão que está lhe aguardando, e esse irmão que está lhe aguardando foi a pessoa que ele mais enganou, tripudiou, fez tudo para se dar bem em cima dele. E a Bíblia diz que Jacó tinha muito medo de Esaú, mas Jacó tinha a bênção de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 32, verso 3, que então Jacó enviou o mensageiro levando presente para Esaú. Deus começa a dar estratégia para Jacó, para como quebrantar o coração do irmão dele. Quem sabe você feriu alguém, quem sabe você precisa do perdão dessa pessoa. Assim como Deus fez com Jacó, Deus pode fazer com você, te dar estratégia para que você supere esse mal que você cometeu. Jacó olha para dentro de si. Jacó começa a perceber uma coisa: ele tinha tudo, mas estava faltando o único irmão que ele tinha. Jacó prepara a sua família agora e vai fugir. E a Bíblia diz que Jacó, fugindo, prepara 3 rebanhos, coloca 3 líderes em cada frente de rebanho, e começa a fugir. E a Bíblia diz que então Jacó passa toda a sua família, mas ele fica ali no vale de Jaboque. Jacó agora tem tudo, está voltando para sua casa, mas ele está pensando dentro de si: eu estou rico como nunca imaginei que fosse. Eu tenho uma esposa e filhos que eu nunca imaginei que tivesse. Olha, ele imagina ali era estéril, Deus abriu, a madre dela deu filhos.
Raquel era estéril, Deus abriu a madre dela e deu os filhos que ele mais amou, que foi José e Benjamim. Ele tem tudo, mas está faltando o aconchego do seu lado, do seu irmão. E ele começa a lembrar de tudo que ele fez para conseguir aquilo que ele conseguiu. Tomou a primogenitura do irmão dele, roubou a bênção do irmão dele. Tem gente fazendo assim para conseguir as coisas, passando por cima dos outros, atropelando as pessoas. Não está vendo se é irmão, não está vendo se é parente, não está vendo se é mulher, não está vendo se é amigo, se é marido. Está passando por cima de tudo para alcançar os seus próprios interesses. Jacó tem tudo, tem todos os bois da vida dele agora, tem todas as fazendas que ele queria, mas ele não tinha um abraço do seu irmão. Tem gente aqui que Deus está me dizendo que está passando dos princípios da família, os princípios de Deus, para conseguir chegar ao lugar que ainda não é teu tempo. Xarábia sobrando, valorizando mais os bois do que a família. Cuidado, que um dia tu pode ter um monte de boi e pode perceber que não tem ninguém para te aplaudir. Jacó tem tudo, mas percebe que não tem ninguém para celebrar com ele a vitória que ele tinha conseguido. E Jacó começa a perceber uma coisa, que ele não precisava de nada daquilo. Jacó agora começa a clamar a Deus, e Deus envia o anjo. E quando Deus envia o anjo a Jacó, a primeira pergunta que o anjo faz foi a mesma que o seu pai fez: qual é o teu nome? Quem é você? Deus está fazendo com Jacó um confronto. Quem é você? Deus está dizendo para Jacó, Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e não é nada que escape diante da sua face. Você pode se esconder diante do pastor, salmo da pastora Cássia, mas de Deus você não se esconde. Deus está dizendo: Jacó, eu vi quando você mentiu para o seu pai, Jacó. Mente para mim agora, Jacó. Diz que tu é Esaú agora. Jacó se ajoelha e diz: Senhor, tu sabe que eu sou o Jacó, Senhor. Jacó, Senhor. Está na hora de você assumir quem você é diante de Deus. Quem é você diante de Deus quando você não está na igreja? Quem é você diante de Deus quando você está com seus amigos lá na faculdade? Quem é você diante de Deus quando você está sozinho com o seu namorado? Quem é você diante de Deus quando os olhos das pessoas não estão te vendo? Quem é você? Deus está te vendo. Deus está te vendo. Não adianta você se esconder. Não adianta você vir bonitinho para a igreja hoje. Não adianta você falar mistério hoje. Deus está te contemplando. As mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Os olhos de Deus estão te vendo. Oh, Xarábia Súbria. Senhor, sou eu, Jacó. O que é que tu queres, Jacó? Eu só saio daqui quando tu me abençoares. É a banda, meu irmão. Só saio daqui quando tu me abençoares. Jacó sabia que ele precisava de uma cura. Quem sabe você veio aqui hoje, vai para a tua casa, mas a tua vida está cheia de mágoa. Você foi ferido e você precisa ser curado. Hoje é a noite de você falar para Deus: Deus, eu vou sair desse culto, mas eu vou sair curado. Eu vou sair daqui, mas vou sair abençoado. Eu vou chegar na minha casa, mas eu vou ser uma bênção na minha casa. Sabe, Jacó percebe. Eu falei no princípio que na etimologia popular a palavra Jacó significa o enganador, o usurpador, aquele que se aproveita.
partir do 22. Estava ali Rebeca grávida, e na sua barriga tinha um grande confronto. Ela sentia chute de um lado e chute de outro, era uma briga terrível. E ela ora a Deus e diz: Deus, por que tem tudo isso aqui? Essa gravidez não é normal. E Deus brada e diz assim: olha, dentro da tua barriga tem 2 nações, tem 2 filhos, porém um é o meu escolhido, é abençoado por mim, porém um é o meu predileto. Sabe o que Jacó não percebia? Que a palavra Jacó no original significa Iacov. Sabe o que é Iacov? O predileto de Deus. Vira para o seu irmão e diga assim: você é, meu irmão, com autoridade, você é o predileto de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa tomar o que é de ninguém. O teu nome está escrito, e lá no céu o teu nome é predileto, o melhor de Deus, a excelência de Deus. Ah, Sadá, me assume, Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Deus olha para Jacó, só um minuto, só um vocal, fica só a banda. Deus olha para Jacó, e Jacó começa a se arrepender de tudo, com certeza, porque desde o ventre da mãe dele, ele era para herdar tudo. Deus tinha todas aquelas bênçãos, quem sabe muito mais para a vida dele. Quando Deus quer abençoar, meu irmão, não precisa nascer primeiro, não precisa ser o mais bonito, não precisa ser o mais rico. Quando Deus quer abençoar, você pode ser feinho, você pode não ter estudo, Deus te coloca no lugar de honra. Coríntios 1:27. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias dessa terra. A Bíblia diz no Salmo 113, verso 8: porque é o Deus que eu sirvo levanta do monturo necessitado, e do pó aquele que não tem nada, e coloca para sentar-se com os príncipes dessa terra. Não sei o que você é, nem sei o que você tem, mas eu sei que o Deus que sirvo tem bênção para te dar, tem lugar de excelência para te colocar, tem o melhor para oferecer na tua vida. Oh, Jacó agora tem um confronto com o anjo. E a Bíblia diz que o anjo luta com Jacó, e Jacó persevera, e o anjo toca na junta da sua corte. Jacó sai dali abençoado. Mas como eu costumo dizer, Deus perdoa o pecado, mas todo pecado tem a sua consequência. Jacó agora começa a puxar da perna, é coxo a vida toda, para que ele lembrasse que um dia ele amaldiçoou o seu irmão, que um dia ele fez coisa errada, que um dia ele pecou, que um dia ele fez o que não devia, e agora a vida toda ele vai lembrar que aquilo é consequência do seu pecado. Tem muita gente vivendo o que não era para viver, tem muita gente chorando o que não era para chorar. Escolhas erradas da tua vida estão te levando à decepção, à frustração, te fazendo não viver o melhor de Deus para a tua vida. Mas Deus me diz que hoje é noite de Deus te abençoar, derramar a bênção dele nesse lugar. Jacó chega na sua casa. Quando Jacó chega na sua casa, lá vem Esaú com todo o seu exército para cima de Jacó. Jacó coloca os seus filhos atrás dele. Quando ele coloca os seus filhos atrás dele, a Bíblia diz que então vem Esaú. E quando vem Esaú, com certeza Jacó começa a tremer. Ele vai me matar com certeza. E quando Esaú olha para os filhos de Jacó e diz: quem são esses? Ele diz: Esaú, são os filhos que Deus me deu. A Bíblia diz que então Esaú começa a chorar, abraça o seu irmão
e parece que Jacó nunca tinha feito nada para ele, foi perdoado na hora, aquela família foi reconciliada. Eu não sei, meu irmão, por cima de quem você passou, o que você fez de errado, não sei por que você trocou a sua família por outras coisas, mas eu sei que hoje é noite de você reconciliar a sua casa, que hoje é noite de você abraçar os seus filhos, abraçar os seus irmãos, esquecer o passado, porque Deus pode deslumbrar um futuro excelente para você. Eu quero que você abrace a sua família agora. Você que está em família, abraça, eu quero orar por você. Antes da igreja já existiu a família. Antes da igreja, Deus formou Adão e Eva, a família. Satanás quer destruir. E para ele destruir, ele precisa nos levar a tomar decisões como Jacó tomou. Que os objetos possam ser mais importantes do que a família. Mas hoje Deus vai colocar a essência do céu na nossa vida, e a nossa família vai passar a ter o valor da qual Deus designou para nós. A nossa família vai ser o nosso melhor bem, o nosso maior tesouro. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Você é o sacerdote da tua casa, você é a sacerdotisa da tua casa. Há uma unção de Deus sobre a tua vida, há uma bênção de Deus sobre a tua vida. Começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar a tua casa. Enquanto a irmã louva, adora a Deus, abençoe a tua casa. A unção de Deus sobre. Quem sabe você olhou para dentro de você agora, você viu toda essa igreja se abraçando e orando em unidade, e você olha para você e você diz: eu também quero fazer parte dessa família. Quem sabe você está olhando, tem casais aqui, famílias lindas, chorando diante de Deus, e você olha para você, quem sabe o teu casamento foi destruído, quem sabe a tua história foi destruída. Hoje Deus pode reconciliar, hoje Deus pode te abençoar, hoje Deus pode te dar. Oh, xarabia subrianda, erca subra, xaramanai, erca subrianda, erca subra. Eu quero convidar aqui nessa noite você que gostaria de fazer parte dessa família. A família é a catedral da família, mas acima de tudo, a família de Deus. Você que ainda não é evangélico, levante a sua mão só para eu te conhecer. Você que ainda não é evangélico, levante a sua mão. Tem alguém aqui que não é evangélico ainda? Tem um aqui, só para eu te conhecer. Lá em cima, eita povo bonito. Tem alguém que está distanciado do caminho do Senhor. Alguém que está distanciado. Tem alguém aí? Tem 1, 2, 3, 4. Vocês que levantaram a mão, que ainda não são evangélicos, continuam com a mão levantada só para eu conhecer vocês. Vocês que estão ali em cima, todos que não são evangélicos, vem aqui na frente, rapidinho comigo. Os que estão ali em cima, desce aqui rapidinho comigo. Fazer exercício é bom, caminhar. A Bíblia diz que desde o princípio o Espírito de Deus pairava, andava. Nosso corpo é cheio de juntas. Se a gente não se movimentar, entrava, né, pastor Osvaldo? Tem que colocar uma graxa de vez em quando. Vem aqui na frente, só você que não é evangélico. Vem aqui que eu quero abençoar a tua vida, para você viver o melhor de Deus para a tua vida. Oh, preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Olha, você viu essas famílias tudo abençoadas, tudo cheia de Deus. E às vezes a gente olha e diria assim: esse povo
pastora Cássia sempre sorrindo, pastor Salmo sempre elegante. Não é que a gente não tem problema, é que a gente serve um Deus que a glória dele nos irradia e que nos faz passar por cima de tudo, porque ele nos faz mais do que vencedor. Eu quero apresentar esse Deus a você, Deus que muda o nosso ser, Deus que coloca os verdadeiros valores, o Deus que nos faz prosperar e que nos faz andar sobre os mares e sobre as águas. Vocês gostariam de conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que muda a nossa história? Diga amém. 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 Coloque a sua mão no seu coração. A Bíblia diz em Romanos 5: quando a tua boca confessares, declarar o Deus como teu Senhor, então o teu nome será escrito no livro da vida. Diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, a partir de hoje, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, anula todas as maldições da minha vida, impregna a minha vida com o teu Espírito Santo. Porque, Senhor, eu reconheço hoje, eu declaro que tu és o Deus da minha vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos que eu vou orar por você agora. A igreja, levante as suas mãos daí onde você está. Senhor, nós abençoamos essas vidas, Senhor. Meu Deus, escreve o nome dela no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, toda a sentença de Satanás, todos os dados inflamáveis do maligno, meu Deus, repreende agora. Meu Deus, dá-lhe vitória. Meu Deus, dá, meu Deus, espírito da perseverança na vida deles, que eles não possam retroceder, mas que eles possam avançar, 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 até o céu conosco chegar. Em nome de Jesus, aponta, Deus. Eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima vez, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.